pequeno texto, mas muito importante o que tem a nos ensinar essa passagem da palavra de Deus. Paulo diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio diz: habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Palavras exortativas, né? Da parte do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto e para a igreja de Deus ao longo dos anos. Esse texto me lembra muito as instruções que Moisés deu ao povo hebreu, né? Ali no livro de Levítico, nós temos várias instruções para que o povo não se contaminasse com os povos vizinhos que eles teriam. E o livro de Levítico, então, traz uma série de leis chamadas cerimoniais. Além da lei moral, a lei de Moisés, tinha as leis cerimoniais. E o cristão também aqui é convidado a uma vida de santidade. Né? Somos templos de Deus. É muito forte isso. Essa semana eu vi alguém dizendo alguma coisa sobre, fazendo a seguinte pergunta: o cristão tem que ser radical? Né? E aí, essa palavra hoje parece ter uma conotação assim meia pejorativa, e as pessoas fazem, não pode ser radical. Mas o que é ser radical? Eu não sei, eu tive a curiosidade de ir lá no dicionário e olhar um pouquinho a raiz da palavra radical. Radical é aquilo que tem raiz, né? Aquilo que vem da raiz, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial, aquilo que é básico, aquilo que é imprescindível. Então, pegando a raiz da palavra, sim, nós somos radicais, né? Jesus, ele fala que ele veio dividir, ele veio separar, né? Ele mesmo fala: quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha, né? Quem não é por mim, é contra mim. Então, o evangelho, ele tem sim uma proposta radical, né? No sentido de não negociar. E o que é inegociável no evangelho? A salvação, né? Paulo fala que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelos quais importa que sejamos salvos. Então é Jesus que salva. Buda não salva, Maomé não salva, Confúcio não salva, filosofias não salvam, ideologias não salvam, nem religião salva, nenhuma religião salva. Jesus salva, né? Jesus, ele é o único, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para um mundo pluralista como o nosso, no mundo onde que tudo está relativizado, no mundo onde a gente tem que ser tolerante com tudo e com todos, quando nós falamos que nós não negociamos esse conceito, então nós somos vistos, sim, como radicais.
Agora, ser radical não é se opor ferrenhamente contra o outro, mas é não abrir mão das minhas convicções, ok? Nós não vamos abrir mão de nossas convicções para que os outros nos aceitem, dê tapinha nas nossas costas. Eu não vou julgar o outro e condenar o outro, mas eu tenho as minhas convicções e as minhas certezas, né? E nesse sentido nós somos radicais. E ainda, como uma igreja reformada, somos mais radicais ainda, porque nós temos o princípio de que nós nos pautamos doutrinariamente, única e exclusivamente pela palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática e não tem mais. Nós não buscamos revelações fora da palavra de Deus. Ah, mas isso é muito radical. Sim, né? Porque a doutrina bíblica, né? Paulo nos orienta, e nós vamos ter oportunidade, não hoje, mas de ver várias vezes Paulo falando, cuide da sã doutrina, a sã doutrina, a doutrina sadia. Paulo foi um ferrenho defensor da sã doutrina. E aqui nesse texto, né, ele faz uma afirmação, né? Aqui é um imperativo. Ele está dizendo assim, não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Lembrando, vamos lembrar o contexto. Lembrando que a igreja de Corinto é uma igreja que nasce no meio de uma cultura pagã, idólatra, com culto a vários deuses, inclusive a Diana, e nós vimos até no primeiro livro, na primeira carta, a questão do ídolo, dos cultos, e Paulo está falando, olha, ser cristão é abrir mão. A gente chama de conversão, né? A gente abre mão de algumas coisas. E Paulo fala aqui que nós não podemos nos colocar em julgo desigual. E o que ele quer dizer com isso? E ele faz, então, essa analogia, essa comparação. Quando é que nós nos colocamos em julgo desigual? Então, você não pode ser maldoso e justo, né? Ele fala aqui, ó, como pode a justiça ser parceira da maldade? Então, o crente, ele tem que ter uma vida íntegra, justa, correta, e não fazer falcatruas, e não buscar seus próprios interesses, e não fazer as coisas prejudicando o seu próximo, ou se associar com quem assim o procede, concorda? Não vou fazer pacto com quem tem valores que contrariam a palavra de Deus. Não vou andar e não vou caminhar com essa gente. Ele fala assim, como pode a luz conviver com as trevas? A Bíblia fala, né, que ou nós somos filhos de Deus e somos guiados por Deus, ou estamos debaixo de forças espirituais do mal, espíritos que atuam no filho da desobediência. Então nós não vamos conviver com as trevas. E ele também fala aqui, ó, que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo. Então vocês percebem que ele está falando de uma dicotomia, de um certo e de um errado, né? E ele diz aqui, ó, como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê, né? E ele diz, e que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Então, eu tenho que ter essa consciência. E aqui há até aquela orientação, muitas vezes matrimonial, né? Que fala assim, olha, o crente não deve se casar com uma pessoa não crente. Né? A gente ouve muito isso. O julgo desigual no casamento. Quantos problemas, às vezes, ocorrem, né, quando as pessoas têm valores diferentes. A questão não é só se ele frequenta a igreja ou não, mas o quanto que ele tem os princípios e os valores de Deus na sua vida. Né? Como é que você vai conviver com alguém que faz tudo isso que ele acabou de falar? É injusto,
entendeu? Adora ídolos, tá? Não crê em Deus. Isso não é só no casamento. Isso é numa sociedade comum também, né? Ela falou, pastor, então como é que a gente vai viver? Veja bem, Paulo não está dizendo que nós não temos que conviver com pessoas incrédulas, né? A Bíblia fala assim, lá em João, em 1 João 2, fala assim, ó, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazeres físicos e o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E isto não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então, a ideia é que nós não devemos amar, não era as pessoas, nós não devemos amar os valores e a ideologia deste mundo. E não nos associarmos com quem só pensa neste mundo, com quem vira as costas para Deus, né? Em Amós está escrito assim, andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? Né? Muitas vezes eu trato ali no consultório de conflitos conjugais exatamente por desacordos, por incompreensões, incompatibilidades, né? Valores conflitantes. As pessoas não reconheço mais meu marido, não aceito que ele viva desse jeito, não aceito que a minha mulher... E aí o casamento, às vezes, entra em crise. Mas a gente está no mundo e a gente convive com quem não é cristão. E a gente tem hoje na igreja pessoas que são casadas com pessoas que não são convertidas, né? Paulo, inclusive, ele nos fala aqui, quando você vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele já tratou desse assunto, ó. Ele fala lá no verso 12 do capítulo 7 de 1 Coríntios, ó. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela, né? A mesma coisa. E se uma irmã for casada com um homem crente e este estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se você vive com uma pessoa que não é cristã, ou se você tem sociedade com alguém que não é cristão, não se deixe influenciar pelos valores dele ou dela. Mas você tem que influenciar e abençoar ele ou ela, entendeu? Você tem que trazer o seu marido descrente, a sua esposa descrente, o seu sócio não crente, para os princípios do reino de Deus. Você tem que falar o seguinte, olha, é o seguinte, aqui na nossa sociedade, as coisas aqui vão ser certas. Se você quiser fazer falcatrua, fazer mentiras, não vou continuar essa sociedade. O marido pode não crer em Deus e a gente vai orar para ele se converter, ou a esposa não é convertida e a gente vai orar para ele se converter, mas jamais fazer pacto com o que é contrário à palavra de Deus. Vocês entendem isso? Isso é ser radical, isso é ter convicção, isso é falar, eu não vou negociar, eu não vou viver de forma impura. E é interessante que Paulo, ainda está em tudo em Coríntios. Coríntios foi uma igreja bem difícil. Abra lá em 1 Coríntios 5:10. Quer ver uma outra orientação de Paulo? 1 Coríntios 5:10. Aqui era sobre aquele caso daquele rapaz que estava tendo vida sexual com a esposa do seu marido, né? E Paulo fala aqui, ó, no versículo 9 do capítulo 5, ele fala assim, ó, quando lhe escrevi antes, disse que não deviam se associar às pessoas que se entregam à imoralidade sexual, tá?
Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês deveriam sair desse mundo para evitar pessoas desse tipo. Não é isso que ele está falando. Não dá para evitar o contato com gente. A gente convive com pessoas que são incrédulas. Mas se associar é fazer aliança, é fazer pacto. Então, o que nós, como cristãos, temos que fazer, e Paulo está orientando aqui, não compactue com o pecado, não compactue com o erro, não compactue com a idolatria. Vocês conseguem enxergar isso que eu estou falando? Né? Dá uma balançadinha na cabeça para ver se eu estou entendendo. Né? É isso que Paulo está falando para a gente fazer. Tá? Não compactue com quem difama a Deus. Né? Lembra do Salmo 1 que a gente tem estudado já? Coincidentemente, não sou eu que fico trazendo isso. É que na hora da mensagem acaba vindo. Eu creio que é o Espírito Santo nos guiando. Né? Muito falando desse negócio. Salmo 1, de novo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. É nesse sentido. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Veja bem, eu vou dar um exemplo pessoal. Vocês sabem, já falei mais de uma vez aqui, que eu gosto de andar de moto. E muitos dos meus amigos, eles não são cristãos. Mas eles sabem dos meus valores e eu procuro ser luz ali no meio deles, eu procuro dar testemunho para eles e eles me respeitam e me ouvem, entendeu? Mas muitos não são cristãos, mas eu estou semeando lá no meio deles. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. O que eu não posso é me associar aos valores, à linguagem, aos pensamentos deles, entendeu? Aliás, a gente tem que estar no mundo, mas não viver de acordo com os valores do mundo. Então, e hoje, na nossa sociedade contemporânea, é impossível, né? Vocês que moram em prédio, o Adílis, estou olhando o Adílis aqui, ele convive com um monte de gente. Então, agora, a gente tem que ser exemplo. Né? De repente, a gente tem amigos, tem conhecidos, tem até familiares nossos. Eu tenho familiares que não são cristãos. Convivo com eles, mas não compactuo com os seus valores mundanos. Pelo contrário, eu procuro influenciá-los e fazer valer a minha opinião como cristão. Mas sempre respeitando, né? Mas não me associando. No caso de um casamento, você que está casado com uma pessoa não cristã, você sabe como é difícil. Né? E a gente vê muita dificuldade, às vezes, na criação dos filhos, e acaba gerando conflito. Eu tenho pessoas na minha família que são casados com pessoas não cristãs e poderia ter um casamento muito melhor. Né? Os filhos estão tudo longe da igreja hoje. Enfim, são tantas questões. Mas a grande questão aqui é sobre formar alianças íntimas com pessoas que não compartilham do nosso amor com Cristo. E aqui, por que nós devemos fazer isso? E Paulo dá a sua razão. Por que nós não devemos nos associar? E é muito forte o que ele vai dizer aqui, pois somos o templo do Deus vivo. Uau! Eu e você somos templos do Espírito Santo. É muito forte isso. O Ricardo acabou de citar o versículo de João 4, que nós até pregamos domingo, né? Da mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Deus não habita mais em templos. Isso, irmãos, é que a gente não para pensar profundamente nisso. Mas para e pensa. A seriedade que é o fato de você aí, o Espírito Santo habita em você.
Olha que coisa interessante. Deus resolveu morar na tua vida. Ele testifica com o teu espírito. E se você é convertido, você entende o que eu estou falando. Né? Deus fala conosco. A gente ouve. Não como você está ouvindo a minha voz. A gente ouve lá dentro, no nosso coração, na nossa alma. E o texto está falando. Olha que coisa linda. Habitarei e andarei no meio deles. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que vai acontecer? Eu vou estar ali com eles. Agora, nesse momento, Deus, o Espírito Santo está nos ligando. Nós formamos um corpo. Ainda que virtualmente, cada um aí na sua casa, nós somos um corpo. E olha que coisa linda. Serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Você é propriedade de Jesus. Nós somos propriedades do Senhor. Portanto, olha o versículo 17. Portanto, considerando que você é propriedade do Senhor, você é uma joia preciosa ao Senhor, afaste-se e separe-se deles o quê? Daqueles ímpios, daqueles que não adoram a Deus, daqueles que não querem compromisso com Deus, daqueles que vivem nas trevas, daqueles que não creem, daqueles que adoram ídolos. Pastor, isso é radical? É radical. Mas veja bem, afastar-se não é não querer conversar. Vou voltar a insistir nisso. É não se associar com os valores das trevas. É não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, bem como as suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É nesse sentido. Quando a gente vive com esse compromisso de santidade de vida, olha o que ele diz no verso 18, para a gente ir encerrando. Eu serei o seu, o que está escrito aí? Pai. E vocês serão meus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filho de Deus e clamamos Abba, Pai. É uma relação de intimidade. Né? Quem é que está dizendo isso? O Senhor Todo-Poderoso. Olha que palavra preciosa esta para nós nesta noite, queridos. Que palavra gostosa, né? Você não está sozinho. Você pode estar isolado aí na tua casa, sem contato, mas você nunca está sozinho. O crente nunca está sozinho. Deus está com você. Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos seus filhos. Então tenha comunhão com Ele, adore a Ele, viva para Ele e honre e glorifique o nome dEle com a tua vida, não se associando com nada disso que Paulo nos exorta aqui a nos distanciarmos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a nossa vida e que a gente permaneça firme aí, orando uns pelos outros. Isso é importante, que você ore pela igreja, ore por mim, eu vou orar por você, vamos orar pelos nossos irmãos, interceda uns pelos outros, porque o Senhor vai nos ouvir e vai nos abençoar. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos encerrar com uma oração. Pai querido, Deus de amor, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse momento que o Senhor nos deu, para ouvirmos a tua palavra, para orarmos, para vermos os nossos irmãos, para louvarmos o teu nome, que a sua graça, a sua misericórdia se renove sobre nós, que o Senhor nos fortaleça para não nos associarmos com os incrédulos, não vivermos de maneira ímpia, mas que a nossa vida seja uma vida de santidade, seja uma vida agradável ao Senhor, seja uma vida, Senhor, que honre e glorifique o seu nome. Dá-nos força para resistirmos às nossas paixões, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor eterno de nosso Deus Pai,
Que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, meu querido, sobre teu lar, sua família, sobre o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.